Bora, Rafael, para as últimas informações do Corinthians nessa quinta-feira, o Timão que recebeu uma proposta ou uma sondagem do Fenerbahçe na Turquia pelo Yuri Alberto, e também tem o Timão no mercado em busca de mais reforços depois da coletiva do Dorival de ontem, que cobrou mais 6 reforços. Léo Mandacás do Juventude e o zagueiro Dantas do Novo Horizontino estão na mira do Corinthians. Tudo agora, deixa o seu like, se inscreva no canal para você não perder nada do Timão, nenhuma informação, todas as mais relações. Bora pro vídeo. O Corinthians começou muito bem o jogo, acabou sofrendo a virada e vem aí jogo que vale taça no final de semana, Mari. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mari. Bom dia, Jailson. E bom dia também aos fãs de esporte. O Corinthians sofreu um revés para o Bahia de virada ontem, né? Por 2-1. E o Bahia ganhou apenas 3 jogos como visitante no Brasileirão do ano passado. Já começa o Brasileirão desse ano de uma maneira completamente diferente. O Corinthians começou o jogo muito superior, abriu a placar logo aos 11 minutos com o Bidon. Teve a chance de ampliar poucos minutos depois com o Yuri Alberto, né? Num chute para fora. E o Corinthians nesse início de jogo construiu belas jogadas, né? Muitos passes de bola, né? Mas não chegou efetivamente a ampliar. O Dorival até fala disso na coletiva depois, e ele faz a referência à história estar se repetindo. Porque a gente viu muito o Corinthians dessa forma no ano passado também, né? Perdendo a oportunidade de matar o jogo e acabando depois em erros individuais, sofrendo a virada ou empate, enfim. O Corinthians depois acaba deixando o Bahia se sobrepor no jogo. O Bahia cria mais jogadas, consegue chegar a um lindíssimo gol de empate com o Jean Lucas. Depois o Hugo Souza comete o pênalti e aí sim o Bahia vira o jogo. Isso tudo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Dorival até tentou mexer ali por volta dos 15 minutos do segundo tempo, mas as mudanças não surtiram efeito. Realmente o Bahia ficou aí com esse triunfo na estreia do Brasileirão. Esse jogo marcou também a estreia do Memphis, né? Dorival que optou por ir com o time titular, né? Todos os jogadores que ele tinha à disposição estiveram em campo, né? Nesse time titular. Um deles foi o Memphis, que não jogava desde a Copa do Brasil do ano passado, desde a final da Copa do Brasil, voltou a atuar. Mas o Dorival fala também, né, dessa gestão dos jogadores, porque tem Paulista, tem o Brasileirão e tem a Supercopa no domingo também, já valendo taça para o Corinthians. O Dorival falou que nenhum dos jogadores jogou, né, 90 minutos destes 3 jogos, justamente pensando na carga para o jogo de domingo, que é um jogo muito importante para o Corinthians, valendo a taça. Ainda tá meio cedo para a gente falar de classificação do Brasileiro, né? Só um jogo, mas o Corinthians fica na 16ª posição com essa derrota. Bom, o Dorival falou também, além, né, dessa preocupação com o enredo que a gente já conhece, sobre a negociação que acabou não dando certo com o Alisson, que viria do São Paulo. Ele já tinha falado sobre o Alisson, ele não gosta muito de falar antes das negociações serem concluídas, mas ele afirmou que já tinha conversado e aparentemente estava tudo certo, por isso que ele mencionou o Alisson nas últimas entrevistas, mas ele falou que lamenta muito que ele não venha, porque é um jogador com as características que ele precisa. E além disso, ele pediu mais 5 ou 6 reforços para chegar no elenco ideal do time do Corinthians para essa temporada. Isso porque o Corinthians vai disputar muitas competições, né? E no domingo já enfrenta o Flamengo pela Supercopa, 4 horas da tarde, no Mané Garrincha, em Brasília. Bruno. A notícia, a informação. Yuri Alberto, do Corinthians, recebe sondagem do Fenerbahçe, que avalia a investida de quase 190 milhões de reais. É isso? Bala o Fenerbahçe, hein? Pô. Vamos lá, então. Primeiro, dando crédito, porque no Fala Fonte a gente é muito justo com os companheiros de profissão. O Benjamin Bach ontem trouxe essa informação do interesse, até mesmo da proposta do Fenerbahçe pelo Yuri Alberto. A minha apuração com o Bocato não vai tanto na linha da oferta, vai mais na linha da consulta. Foi uma sondagem feita pelo clube turco, só que ainda assim, por justiça, acreditamos ao Benja, que trouxe essa história primeiramente, depois nós, e a concorrência, todos fomos atrás da história. O que nós temos de novo aqui, para já é isso, não foi uma oferta e respeitando a informação dos companheiros, mas sim uma sondagem. O Corinthians, por enquanto, trata como sondagem e consulta essa história envolvendo o Fenerbahçe. O que eu ouvi de um empresário que tem muita influência dentro do Fenerbahçe, do Galatasaray e também do Besiktas. Como eu não vou dizer o nome, eu posso falar tranquilamente. É um turco que fala português numa perfeição absurda. É quase sempre ele que faz as transações envolvendo jogadores sul-americanos, ou quando saem da América do Sul, ou quando estão na Europa mesmo e vão para o futebol turco. E ele me explicou o seguinte: sim, que foi uma consulta, que inicialmente o Fenerbahçe precisa primeiro
vender o El Nesiri, o marroquino, avaliado em mais ou menos 20 milhões de euros, 25. Então a ideia primeiro é vender o El Nesiri para depois, no pacote total, ter à disposição entre 25 e 30 milhões de euros para contratar um atacante, e o Yuri Alberto é uma das opções. O plano inicial do Fenerbahçe era o Sorloth, jogador norueguês do Atlético de Madrid, só que o Atlético de Madrid pediu muito alto, o Fenerbahçe não se colocou à disposição, então foi para o plano B. O plano B hoje é o Yuri Alberto, seguramente há outras opções no mercado, mas a ideia principal é essa: vender primeiro, abrir espaço no ataque, ter dinheiro em caixa e investir entre 25 e 30 milhões de euros num atacante, podendo ser, claro, o Yuri Alberto, mas sempre deixando claro, o Corinthians avalia, pelo menos a parte que tem do Yuri Alberto, 50% dos direitos econômicos, não custa lembrar, ele é 50% do Corinthians, 50% do Zenit. O Corinthians sonha, deseja e pede no mercado 20 milhões de euros, cerca de 124 milhões de reais na cotação atual, só pela sua parte, por 50%. Então, automaticamente, o Corinthians avalia o jogador em 40 milhões de euros, porque pede 20 somente pelo seu 50%. Tá, então é isso. O Corinthians quer 20 pela parte dele. 50%. O Fenerbahçe tem aí, como o Bruno Andrade falou, entre 30 e 35 dá. Se for 30, dá menos aí. Vai ficar faltando uns 5 milhões de euros pro Corinthians. Mas aí o empresário, sei lá, abre uma parte da mão, o Corinthians chega nos 50% Faz ali. parte daquele jogo, né? É igual do Ryan, como no caso. O Vasco tinha 60%, 70%, o empresário abriu mão de uma parte, o Vasco ganhou mais, entendeu? Tudo isso é questão de negociação. E ainda tem informação do Corinthians aqui, tá? E o gol que ele perdeu ontem. Então, a torcida tá reclamando, cara, dos gols que ele perde. Tem perdido, apesar de fazer também, mas ele perde muitos gols, né? Torcedor do Corinthians, você venderia o Yuri Alberto? Respondam aí no chat. Assim como o torcedor do Flamengo saiu reclamando ontem do Morumbi, e eu encontrei vários na saída. Aliás, parabenizar a torcida do Flamengo quando é visitante é chover no molhado, né? Uhum. Ontem os caras lotaram o Morumbi, o espaço reservado lá, fizeram uma festa. Óbvio que, aliás, a reação do São Paulo foi muito rápida, né? Uhum. O gol do Luciano, depois o São Paulo começou a criar volume e o Flamengo deu uma estacionada, né? Mas a reclamação do torcedor do Flamengo ontem na saída do Morumbi era muito nesse sentido, que o time foi muito apático e preocupa para a Supercopa. Tá, o Hernan, como é que o Corinthians vai se comportar ou se comportaria em uma negociação? Porque assim, a gente viu, por exemplo, vou citar 2 exemplos. O Vasco, ele não tinha muitos argumentos. Chegaram aqui, ofereceram 30, 35 milhões, o Vasco pro Ryan, o Vasco teve que negociar. Chegaram no Palmeiras com 30 e tantos milhões pelo Alan, o Palmeiras falou, não sai, não vamos nem conversar. Se pintar ali o Fenerbahçe oferecendo para a parte do Corinthians 15 milhões de euros. O Corinthians depende muito do desejo do Yuri Alberto. O Corinthians e o Yuri Alberto são muito alinhados em relação a desejos e objetivos. O Yuri Alberto tem muita vontade de disputar uma Libertadores com o Corinthians. Isso é conversado lá dentro. O Yuri conquistou o Paulista, conquistou a Copa do Brasil. O Yuri sabe que ele tem uma importância dentro do Corinthians e uma importância com a torcida do Corinthians. Essas coisas de perder o gol. Ele sabe que a fase ruim dele, a fase de hate dele já passou. Uhum. Hoje é uma fase... Perde gols? Perde. A torcida fica brava com ele? Fica. Mas é muito mais um saldo positivo, é muito mais um amor do que ódio. Também acho. Porque ele é um cara muito importante. E ele é um cara que não se entrega dentro de campo. Não. Ele não sente. Perdeu o gol, beleza, fica bravo, mas ele não para. E o torcedor tem uma identificação muito grande e ele tem uma identificação muito grande com o Corinthians. Então, assim, chega uma proposta, e ainda não temos propostas, pelo que a gente tem de apuração aqui com o Bruno e com o Bocato, chegando uma proposta, é sentar e conversar. E o Corinthians depende muito do desejo do Yuri Alberto. Essa é a verdade. E o Corinthians ele recusou, acho que foi em dezembro do ano passado, uma oferta de 30 milhões de euros da Roma. Informação que eu tinha com o Bruno Andrade. Era 27, mais bônus dava 30. Caramba, o Corinthians recusou? A informação que eu tinha com o Bruno Era no Andrade. último dia da janela.
Exatamente. Foi no último dia da janela, tinha 2 horas para resolver e o Corinthians recusou. Foi dezembro não, perdão. Foi em setembro, naquela janela que tava pra especial. Exato. Janela especial. E aí, então pensa, o Corinthians recusou uma oferta de 27 mais 3 de bônus, dá 30 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Então teria que ser um valor acima disso para negociar o atacante. Ele vai fazer agora em março, 25 anos. Novo ainda, né? Novo, mas eu acho que depende do mercado que ele pega, né? 30 e tantos milhões, a gente tá muito bem pago, hein? Se o Corinthians quer 20 milhões por 50%, tem que ser acima... Dele, aí tem que ser 40 milhões o negócio total. Assim, a gente sempre ouviu falar que o Yuri Alberto, e sabe de apuração, e o próprio André Curi sempre disse isso abertamente em entrevistas, que o Yuri é um cara muito bem avaliado na Premier League. Aí hoje a gente está ouvindo propostas e tem apurado informações de propostas de clubes italianos. E aí agora surge um Fenerbahçe. Então você vê que o mercado do Yuri Alberto está indo para uma outra direção, que não mais Premier League. Tá, mas de qualquer forma tem gente na Europa olhando para o Yuri Alberto. Sim, sempre teve. Sempre teve. Quer mais algumas de Corinthians aí? Quero. Ó, o Atlético Goianiense tentou a contratação do lateral esquerdo Hugo, do Corinthians. O Atlético sondou a contratação, buscou valores e condições de negócio, mas esbarraram em 2 motivos. Primeiro, que é um alto salário que o Dragão não pode pagar, e porque o Corinthians ainda quer uma reposição pro Bidu. E enquanto não acha, o Hugo é o lateral esquerdo reserva. Se achar um lateral esquerdo para contratar, o Hugo sai. Então, tem essa questão. O Corinthians sondou um zagueiro. O Dantas, do Novo Horizontino, informação que eu estava apurando com o Hernan, sondou o staff do Dantas, zagueiro do Novo Horizontino, de 21 anos, que ano passado ficou muito próximo de defender o Botafogo. Não chegou uma proposta e nenhuma sondagem até a mesa do Novo Horizontino. Foi só uma sondagem para o staff do Dantas, e o Novo Horizontino só topa negociar em definitivo. E aí, eu apurei que os valores estão ali entre 10 e 12 milhões de reais. Então seria, Corinthians, se fosse contratar o Dantas, teria que desembolsar esse valor, mais ou menos 2 milhões de dólares. Então são algumas movimentações. Além, o Corinthians ainda quer um camisa 5, que é um lateral esquerdo, um camisa 5, um ponta. Porque saiu o Maicon, né? Saiu o Maicon, camisa 5, né? Um cara mais defensivo. Tem conversas ainda com o Mandaca do Juventude. Tava falando com uma fonte hoje mais cedo. O Corinthians tem conversas ainda, mas não chegou ao valor pedido pelo Juventude para negociar o Mandaca. Então tem essas questões, saídas, chegadas, mas esse é o problema. O Corinthians não tem um dinheiro para fazer esse investimento, como não teve 1 milhão para pagar o Alisson, o empréstimo do Alisson. Aí, Bruno, é claro que o Bidon vai ser sempre um nome também, acho que procurado e falado, né? Depois do que fez na Copa do Brasil, tem jogado bem aí no Corinthians. E ele jogava com o Moscardo, não jogava? Nas categorias de base? Era a dupla. O Moscardo não virou aí na Europa, Bruno? Por enquanto, ainda não. O PSG contratou a peso de ouro, depois emprestou dentro do futebol francês, ele até começou muito bem, depois perdeu espaço, volta para o PSG, até vai ao Mundial no meio do ano, ele é inscrito, mas não é aproveitado pelo Luiz Henrique, torna a ser emprestado agora para Portugal no Braga. A questão é que o Braga tem um meio campo muito forte, está muito bem organizado. Claro que a gente olha muito mais para a Benfica, que ontem fez história épica, a vitória contra o Real Madrid, o Sporting, o Porto, mas o Braga tem uma equipe muito bem organizada, especialmente o meio-campo. Então, há pouco espaço para o Moscardo, mas o PSG, que é dono do Moscardo, dono dos direitos econômicos, o Moscardo está emprestado até o fim da temporada aqui em Portugal, o PSG não quer vê-lo de volta ao futebol brasileiro. O Paizão, deixa eu só ler aqui um comunicado, que é um comunicado oficial, tá? De quem? Da assessoria do Yuri Alberto. Boa. Dizendo aqui, diante das especulações recentes veiculadas por parte da imprensa, possíveis propostas, tá? Propostas aí é proposta oficial, de clubes por Yuri Alberto, a assessoria do atleta esclarece que não há qualquer informação oficial ou comunicação formal envolvendo negociações neste momento. O jogador não foi procurado, tampouco recebeu proposta em andamento, aquela coisa toda. Yuri Alberto segue focado, 100% comprometido com o Corinthians e exclusivamente no trabalho nos desafios da temporada. Então, propostas... a assessoria do Yuri Alberto se manifesta de maneira através de nota, por meio de nota, dizendo que não está negociando, que não tem negociação aberta ou que não recebeu proposta
de nenhum clube, seja Fenerbahçe, Itália, Premier League. Não, mas tá focado no fazer um Corinthians. complemento? Pode, Claro, claro. claro, Até claro. porque, o Bruno, que tá no Não, é isso. ESPN.com.br e você informou, é isso, do interesse do Fenerbahçe por atacantes. Você falou do Sorloth, falou de quanto o clube pode investir e que o Yuri estaria também nessa lista. É isso, o Yuri está nessa lista, né? O Hernan fez muito bem de ler o outro lado, a parte do Yuri Alberto, a comunicação, a assessoria, mas só para complementar, claro, eu não vou nem nos defender porque seguramente essa mensagem não foi para nós, né? Porque nós colocamos, eu e o Bocato mais cedo, uma sondagem não é oferta. E outro ponto, mesmo que houvesse oferta, considerando que possa existir uma oferta, a oferta primeiro pode chegar para o Corinthians e o Corinthians está avaliando para depois passar para o jogador. Ou seja, para o jogador, ok, não há proposta. Mas pode existir proposta para o Corinthians está avaliando para depois perceber se passa ou não passa para frente, incluindo o jogador. Evidentemente que a gente tem que ler todos os lados, ouvir todos os lados. O Hernan fez bem de passar a mensagem do Yuri Alberto, mas é para reforçar então a nossa informação na ESPN no Fala Fonte. Uma sondagem do Fenerbahçe e, por enquanto, não há proposta oficial. Na Vila Belmiro, hein? O Corinthians começou jogando bem, não começou, Mari? 13 mil pessoas por lá. O começo estava bonito, até o Yuri perder aquele gol lá. Aí, exatamente. Isso foi pauta da coletiva do Dorival, né? Ele cobrou bastante. Exatamente. Não cobrou diretamente o Yuri, falando dele, mas cobrou sim o ataque e o aproveitamento do Corinthians. O Memphis fazendo o primeiro jogo dele na temporada. Óbvio que o físico pegou um pouco, mas o Garro voltou a jogar, assim, perto do que já foi o melhor do Rodrigo Garro na equipe do Corinthians. Logo depois daquele gol teve a outra chance, então, do Corinthians. Do Yuri. Jogada ali do Garro. Jogadaça. Né? Do Memphis, do Garro e do próprio Yuri. Do trio, né? Isso. E o Bidon mais uma vez, né? E o Bidon mais uma vez aparecendo e bem, né? Até que tem o pênalti aí marcado e depois também o William José fazendo o segundo gol da virada do Bahia. A bela jogada ali do Bahia, né? Porque o William José desce, a zaga sai, o Everton Ribeiro dá o passe de peito também, e aí o Ademir, em um tapa, deixa o Gustavo Henrique pra trás com a facilidade danada. O William José bateu muito bem e acabou ali fazendo o gol de pênalti. Depois algumas oportunidades, né, do Corinthians, o Ronaldo fazendo algumas defesas importantes. Mas o Bahia foi muito bem no momento que teve a posse da bola, né? Esse chute do Bidon. Conseguiu dar alguns sustos. E aí o Bidon, principal jogador, né, desse time, né? Tá se tornando... A gente fala muito do trio, mas o Bidon entrando aí como uma válvula, um personagem que não pode sair desse time do Corinthians também. Da reta final da conquista da Copa do Brasil, né? Claro, excelente. Também esse início de temporada já tem a marca do Bidon, Mari. Tem a marca do Bidon. Ontem o Dorival também respondeu sobre jogar com Bidon e Garro, porque o Bidon, ele conseguiu, entre aspas, o protagonismo quando o Garro se machuca, né? Que ele joga mais avançado, enfim, articulador. Mas é isso, o Bahia ontem fora de casa, que era uma das falhas do Bahia na temporada passada, foi bem e saiu pro jogo. Bom, depois do jogo, a gente vai ouvir então Rogério Ceni, também Dorival, falando sobre a vitória, o triunfo do Bahia jogando na Vila Belmiro. Vamos lá. É só a gente ter tranquilidade, nós vamos recuperar aí na frente esses pontos que foram deixados aqui hoje. O importante é a equipe repetir o que vem fazendo. Jogar, criar, buscar, se entregar dentro das partidas e ter um aproveitamento um pouco melhor e um pouco diferente daquilo que foi no ano anterior. Não fizemos uma pré-temporada adequada e estamos tendo que jogar praticamente revezando boa parte do elenco para que possamos ter a melhor formação possível no jogo de domingo. O Memphis, em 63 minutos em campo. Foram 2 finalizações, uma certa, 2 chances criadas. Ações na área do rival foram 6 e 8 passes errados. Então é isso, mano. Só para complementar aqui, a informação do Benjamin Bach é que já tem a proposta do Fenerbahçe, ou Fenerbahçe, né? O Bruno Andrade fala Fenerbahçe. Vou até ler aqui então. O Corinthians recebeu uma nova proposta por Yuri Alberto, porém o Fenerbahçe ofereceu menos que a Lazio, que havia colocado cerca de 22 milhões de euros e teve oferta recusada. O Timão detém 50% dos direitos do atacante e só aceitará negociá-lo em 2026, desde que receba ao menos 20 milhões de euros líquidos pela sua parte. Propostas recentes já foram recusadas e o clube ainda não respondeu oficialmente aos turcos. Mano, se já rejeitou 22 milhões de euros da Lazio, o Fenerbahçe deve ter oferecido ali uns 19, pelo amor de Deus, mano.
for pra oferecer 19, nem manda e-mail, cara. Nem manda e-mail. Eu sei que a galera tá brava com o Yuri, eu também fiquei muito bravo com o que ele perdeu. Mas também né, é bagunça também, né, mano? Então vamos vender pelo preço certo ali pra gente não sair no prejuízo. Mas até porque eu acho o seguinte, mano. Pô, a gente se deu muito bem com o Yuri Alberto, mano. Assim, naquelas trocas lá. Olha os jogadores que a gente mandou na época. Duqueiroz, goleiro Ivan. O único que tá dando mais ou menos certo lá é o Mantua, que tá até hoje lá. De resto, mano, a gente só mandou Bagre lá pro Zenit lá. Daí eu sei que vocês vão reclamar, mas o Yuri é Bagre, cara, não é Bagre, mano. Pelo amor de Deus. Um cara que finaliza com a direita, com a esquerda, cabeceia bem, tem velocidade. Só não tem drible, né? O drible dele mas é tipo seco, né? Botar na frente e correr. Mas é um atacante aí. Claro, o moleque é novo ainda. Vai perder gol, todo atacante perde gol. Eu não vejo um atacante que faça todos os gols que recebe. É normal. Então, parece que já virou aqui meio que um meme, né? Ficar zoando o Roberto. Mas é isso aí, mano. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, é nóis.